falo baixo. Nilton está preocupado. Se precisar, eu uso. Às vezes dá para usar o microfone. Quer? Tá dando para me ouvir? Tá baixo? Deixa eu tentar com o microfone. Melhorou? Ah, então tá bom. Antes de começar, eu gostaria. Oi? Eu gostaria de orar. Amém? Bendito és tu, Senhor, Rei do universo, Criador de todas as coisas, nosso Pai. Senhor, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor agora. Que o teu Espírito esteja sobre mim e que eu seja um instrumento nas tuas mãos para falar apenas aquilo que está no teu coração. Pai, que o teu exército celestial encha esse lugar agora. Ó Deus, que toda dispersão, que todo sono seja retirado daqui. Pai Santo, abre a nossa mente, o nosso entendimento, para ter revelação da tua palavra. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir a tua palavra. Que essa palavra entre na nossa mente, caia no nosso coração e que possamos andar segundo o que ela propôs, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Não é fácil para mim estar aqui na frente, não. Deus sabe. Mas, no último domingo, após a palavra do Alejandro, e também depois do que o Carlos falou no final, eu fiquei muito incomodada. E no início desse ano, Deus trouxe uma palavra para mim, que eu compartilhei com algumas mulheres e também na Obed. E eu sentia que eu deveria compartilhar com vocês também. Né? E fui até o Juliano, né, o Carlos também, sabendo, e desejei fazer isso, apesar de eu não sou uma pregadora, irmãos. Né? E em janeiro desse ano, um dia eu acordei e veio uma frase na minha mente, que eu senti como do Senhor, dizendo: sobe a montanha. E naquele momento o Senhor começou a trazer vários textos bíblicos. E ali o Senhor começou a falar comigo, né? E eu queria compartilhar exatamente isso com vocês hoje. Hoje vai ser um pouco diferente, tá? Nós vamos ter aqui, né, na tela, toda a palavra que eu vou ministrar aqui, as referências bíblicas, mas eu vou ler os textos bíblicos e gostaria que vocês prestassem atenção em todos os textos. Combinado? Nós vamos lá para Êxodo, capítulo 19, que diz o seguinte, do versículo 3 ao 11, e mais alguns outros versículos que nós vamos ler. Moisés subiu até Deus, e Adonai chamou-o da montanha. Eis o que você deve dizer à casa de Jacó, e o que falará ao povo de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como os carreguei sobre as asas de águias, e os trouxe a mim. Se vocês prestarem muita atenção ao que eu disser, e guardarem minha aliança, serão o meu tesouro dentre todos os povos, pois toda a terra é minha, e vocês me serão um reino de sacerdotes e uma nação separada, uma nação santa. Estas são as palavras que você deve falar ao povo de Israel. Moisés chegou, chamou os líderes do povo
e falou-lhes todas as palavras que Adonai lhe ordenara dizer. O povo todo respondeu em conjunto: tudo o que Adonai disser, nós faremos. Moisés relatou as palavras do povo a Adonai. Adonai disse a Moisés: virei a você em uma nuvem espessa, para que o povo possa ouvir-me quando eu falar a você, e para que também confie em você para sempre. Moisés contou a Adonai o que o povo disse. Por isso Adonai falou a Moisés: dirija-se ao povo, separe-os para mim hoje e amanhã, fazendo com que lavem suas roupas e prepare-o para o terceiro dia, pois no terceiro dia Adonai descerá sobre o monte Sião ante os olhos de todo o povo. Versículo 13: quando o chofar, a trombeta soar, eles poderão subir a montanha. Versículo 17: Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro com Deus. As pessoas pararam perto da base da montanha. O monte Sinai foi envolvido pela fumaça, pois Adonai desceu sobre ele com fogo. A fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. À medida que o som do chofar ficava mais alto, Moisés falava e Deus lhe respondia com sua voz. Nós vamos pular para o capítulo 20, versículo 18 a 20. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som do chofar e a montanha enfumaçada. Quando o povo viu tudo isso, tremeu, permanecendo à distância. Disseram a Moisés: fale você conosco e nós ouviremos. Não deixe, porém, Deus falar conosco ou morreremos. Moisés respondeu ao povo: não temam, pois Deus veio apenas para testá-los e fazer que vocês o temam, para que vocês não pequem. Todos aqui conhecem essa história, né? Nós sabemos que esse povo são os descendentes, né, de Jacó, né? São as 12 tribos de Israel que, após a morte de José, esse povo ele é escravizado ali no Egito, né, por 400 anos. E nesses 400 anos, esse povo convive com toda aquela cultura pagã, né, cheia de deuses, né, uma cultura que não conhecia o Deus de Abraão. Então, com certeza, aquele povo estava contaminado, né, com aqueles erros do Egito, né? E ali Deus, com mão poderosa, com braço forte e com graça, resgata, liberta aquele povo do Egito. Só que Deus sabia que aquele povo, ele estava resgatando aquele povo do Egito, mas o Egito ainda estava dentro daquele povo, né? Então, Deus leva aquele povo até a montanha, ao encontro com ele, para quê? Para se revelar a eles, revelar sua soberania, sua santidade, revelar que ele é o Criador de tudo, que ele é o Deus único e verdadeiro, para que eles aprendam sobre as leis do reino dele, e para que eles guardem a aliança que Deus fez com Abraão. Só que aí a gente vê claramente, né, Deus, e o desejo de Deus também é o quê? Transformar aquele povo em um reino de sacerdotes e uma nação santa. Aquele povo seria representante de Deus nessa terra, para trazer a salvação, para trazer aquele povo de volta para Deus. Essa era a função deles, né? E a gente vê que Deus assim vai trabalhar com eles no decorrer do tempo, exatamente para transformar o interior deles, que está cheio do paganismo do Egito, né? E nós vemos ali que o povo ele fica com medo, né, de ver a manifestação de Deus, na montanha, né, a forma tremenda como ele se manifestou ali.
e pedem a Moisés que seja o mediador deles, né, com Deus. É interessante uma fala que eles têm aí, que eles vão dizer assim, deixa eu tomar um pouquinho de água. Eles dizem, vocês ouviram aí, eles respondem para Moisés: você seja o mediador entre Deus e nós. Tudo que Deus disser, nós ouviremos e obedeceremos. Isso é muito importante, irmãos. Isso é um conceito judaico, né, hebraico. Fé, confiança no hebraico significa: eu ouço e eu obedeço. Eu ouço, aquilo entra na minha mente, cai no meu coração e eu vou andar segundo aquilo que eu ouvi. Então, eu vou obedecer o Deus que falou. Esse é o conceito, é isso que o povo estava dizendo ali, né? E a gente vê aqui em Êxodo 24, eu vou ler o texto aqui, versículo 7. Então, Moisés pegou o livro da aliança e o leu de forma que todo o povo ouvisse. E eles responderam: tudo que Adonai falou, faremos e obedeceremos. Exatamente, isso é fé, isso é confiança, confiar naquele Deus, que agora era o Deus único deles, né? No versículo, ainda nesse capítulo, no versículo 12, Adonai disse a Moisés: suba até mim na montanha, permaneça lá, eu darei as tábuas de pedra com a Torá e os mandamentos que escrevi nela, para que você possa ensiná-las. Eu estou falando algumas palavras exatamente para que vocês prestem atenção, é algo muito importante aqui. Então, Deus, naquele momento, o povo diz isso, que vai obedecer, Moisés seria o mediador deles, e Deus escreve, né, a Torá, ou a lei, ou o Pentateuco, são 5 primeiros livros, né, da Bíblia. Ela significa, tá, no contexto hebraico, instrução de Deus. E ela contém as leis e os mandamentos de Deus, tá? E Deus escreve, né, isso em pedras e manda Moisés ensinar para o povo, tá? Então, Deus está querendo o quê? Inculcar neles o que é certo, o que faz parte do reino de Deus, né? Limpar aquela mente corrompida, né? Eu quero ler para vocês aqui, após o capítulo 19, vem o capítulo 20, né, de Êxodo, em que nós temos os 10 mandamentos, né, a tábua, né, com os 10 mandamentos, que vai ser a base, né, de todo o ensino de Moisés. E eu quero ler aqui para vocês. Eu sei que todos já conhecem, mas eu quero ler. Então Deus disse todas essas palavras: eu sou Adonai, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenham outros deuses além de mim. Não faça para você nenhuma imagem esculpida ou qualquer tipo de representação do que há em cima no céu, nem sobre a terra ou na água embaixo da linha da costa. Você não deve se curvar a elas nem lhes servir. Pois eu, Adonai, seu Deus, sou um Deus zeloso. Castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração de quem me odeia. Mas demonstro graça até a 1000ª geração de quem me ama e obedece os meus mandamentos. Você não deve usar de forma leviana o nome de Adonai, seu Deus, pois Adonai não deixará impune quem usar seu nome de forma leviana. Lembre-se do dia de sábado para separá-lo para Deus. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, seu Deus. Não realize nele nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu gado, nem o estrangeiro que está com você dentro dos portões de sua propriedade. Pois em 6 dias Adonai fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no 7º dia descansou. Esse é o motivo que Adonai ter abençoado o dia de sábado e tê-lo separado para si. Honre
seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo nessa terra que Adonai, seu Deus, dá a você. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunha contra seu próximo, não cobice a casa de seu próximo, não cobice a mulher de seu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, ou qualquer coisa pertencente ao seu próximo. Então, como eu falei, esses 10 mandamentos, né, no decorrer dos livros aqui da Torá, vai haver todo o desdobramento dele, dos ensinos que Deus vai passar, para que Moisés repasse para o povo. A gente vê aqui claramente que Moisés, ele... Deixa eu só pôr aqui na página já, para a gente adiantar. Moisés, ele foi aquele que subiu a montanha. Moisés, ele viu Deus face a face. Moisés viu coisas tremendas e ouviu coisas maravilhosas que a nossa mente não pode nem imaginar, né? Porque ele se encontrou com Deus ali. E Moisés, ele é colocado como representante de Deus para o povo. Moisés é colocado como mediador entre Deus e aquele povo. E Moisés, Deus fala com Moisés que ele precisa ensinar a palavra dele, ensinar os princípios do reino dele para o povo, né? Então, era uma grande responsabilidade. E no último livro da Torá, Moisés, né, o grande profeta, né, que nós sabemos que ele foi, Moisés, ele vai, quando ele está ali conversando com o povo, ensinando o povo, ele vai profetizar sobre o Messias, né? Então, lá em Deuteronômio 18, 15, diz assim, Moisés falando, Adonai levantará dentre seus parentes um profeta semelhante a mim. Prestem atenção a ele, pois quando estavam reunidos no Horebe, vocês pediram a Adonai, seu Deus, não nos deixe ouvir mais a voz de Adonai, nosso Deus, nem nos permita não nos permita ver esse grande fogo outra vez. Se fizer isso, nós morreremos. Nessa ocasião, Adonai me disse, eles estão certos no que dizem. Levantarei para eles um profeta semelhante a você, dentre os parentes deles. Porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá tudo o que eu lhe ordenar. Quem não ouvir minhas palavras que ele falará, em meu nome, prestará contas de si mesmo a mim. Então, aqui Moisés está profetizando sobre o Messias que vai vir. E esse Messias vai ensinar a Torá, os princípios do reino de Deus, de uma forma, no contexto original e de uma forma plena, né? É isso que ele está falando. Só um minutinho. Estou falando. Nós sabemos que, no decorrer da história, infelizmente, Israel quebrou a aliança. É importante a gente entender que aliança, para Deus, é algo sagrado, tá? Deus, ele não faz testamentos, Deus faz aliança, tá? E Deus nunca quebra uma aliança. Infelizmente, Israel, ele quebra a aliança quando ele transgride as leis de Deus e vai seguir outros deuses, né? Mas o profeta Isaías, Deus usa a boca desse profeta para dizer novamente sobre o Messias. Isaías 49, versículo 6, vai dizer assim, Deus dizendo, não basta que você seja apenas meu servo para levantar as tribos de Jacó e restaurar a prole de Israel. Eu também farei de você luz para as nações, para que minha salvação se espalhe até os confins da terra. Então, o Messias seria aquele que seria um profeta, ensinaria os princípios do reino de Deus,
a Torá de Deus, a instrução de Deus, e seria aquele que levantaria Israel novamente e traria as nações de volta através da sua salvação. Certo? Vamos continuar. Agora nós vamos lá para Mateus. Vamos falar sobre o Messias, né? Mateus capítulo 4, né? Eu coloquei aí como o ministério de Jesus se inicia, qual a mensagem central e quem era o público, a plateia de Jesus. Nós sabemos quem era, né? Jesus é um judeu e ele estava em Israel e a plateia dele era quem? Os descendentes daquele povo que subiu na montanha, né? Então, esse é o povo que vai estar ouvindo Jesus falar, né? Então, lembrar, né, a profecia de Moisés, levantará um profeta, né, semelhante a você, Moisés. Vamos lá, em Mateus 4, 17, vou ler. Daí em diante, Jesus começou a proclamar: abandonem seus pecados e voltem para Deus, pois o reino dos céus está próximo. Ou, em outras traduções, arrependam-se, né? O Alejandro explicou da outra vez, né? Tome outra direção. Quando Jesus estava andando à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos pescadores, Simão, conhecido por Pedro, e seu irmão André, lançando suas redes no lago. Jesus lhe disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Vou pular um pouquinho, no versículo 23. Jesus foi para a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando as boas novas do reino e curando pessoas de todos os tipos de doenças e enfermidades. Tá? Então, nós vamos dividir em 3 partes isso aqui. O que Jesus proclamava? Abandonem seus pecados. O que significa pecado na Bíblia? João vai responder para nós, né? Vamos lá em João 3 a 10, que diz assim: e todo aquele que tem essa esperança, nele continua a purificar-se, porque Deus é puro. Todo aquele que continua a pecar, transgride a lei, transgride a Torá. De fato, o pecado é a transgressão da Torá. Vocês sabem que ele apareceu para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Portanto, ninguém que permanece unido com ele continua pecando. Todo aquele que continua pecando não o viu nem o conheceu. Filhos, não deixe que ninguém os engane. A pessoa que continua a fazer o que é certo, ela é justa, como Deus é justo. Aquele que continua pecando é do adversário, porque o adversário vem pecando desde o princípio. Por essa razão, o Filho de Deus apareceu para destruir as obras do adversário. Nenhuma pessoa que tem Deus por Pai permanece no pecado, porque a semente plantada por Deus está nele, isto é, ele não pode continuar pecando, porque tem Deus por Pai. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do adversário. Quem não faz o que é certo, não procede de Deus. Então, aqui está claro, pecado é a transgressão da lei. Pecado, irmãos, é a transgressão da Torá, da instrução de Deus. Isso é o significado de pecado. Eu quero pegar uma outra palavra também, que vocês já ouviram aqui de cima, que Jesus vai usar muito ela, que se chama iniquidade. Iniquidade vem do termo anomia do grego, e significa abandono da lei, desprezo pela lei de Deus, né? E deixa eu só pôr aqui. Desprezo pela lei de Deus. A gente vai ouvir muito Jesus, a gente tem um texto em que Jesus fala isso, né? Sobre os últimos dias, que
Eu quero ler aqui para vocês também, é pequeno, está lá em Mateus 24, que diz o seguinte: Jesus falando sobre os últimos dias. Aparecerão vários falsos profetas, enganarão muitas pessoas, e o amor de muitos esfriará por causa da iniquidade, da crescente, que significa do desprezo pela lei de Deus, do desprezo pelos princípios do reino de Deus. E hoje o que nós estamos vendo muito falso profeta, né? Tem pastores querendo arrancar textos da Bíblia, como Levítico 18, por causa do tempo que nós estamos vivendo, né? Então, eles querem conformar as Escrituras ao pensamento humanista dessa era, né? Então, assim, e Jesus está falando desses falsos profetas, eles vão ensinar coisas que não condiz com a palavra. Então, Jesus está falando assim, gente, o amor de vocês vai esfriar porque vocês vão se afastar da Torá, da instrução de Deus, dos princípios do reino de Deus, das leis de Deus. Vocês vão desprezar, tá? Então, é importante. Vamos voltar lá em Mateus 4. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção: pecado. Vocês precisam saber entendendo isso, sair daqui entendendo isso. Pecado é como? Transgressão da lei de Deus, certo? Segundo ponto que eu quero chamar para vocês, que Jesus diz o seguinte: vocês ouviram aí que Jesus, o que ele fala? Né? Sigam-me. Jesus nunca pediu ninguém para aceitar ele, não. Procura na Bíblia essa palavra. Jesus pede para seguir. É diferente. Seguir significa o que eu sei? Eu vou ser um discípulo dele. Ele será meu mestre. Seguir significa o quê? Eu vou ter fé e confiança nele. Vamos lembrar lá o que isso significa? Eu vou ouvir tudo que ele falar, vai entrar na minha mente, cair no meu coração e eu vou andar nisso que ele falou. Jesus quer discípulos, seguidores dele, né? Então é isso que as Escrituras ensinam, né? Jesus quer discípulos. A verdadeira conversão te leva a ser discípulo, te leva a seguir Jesus. Segunda coisa, Jesus ensinava o povo, né? A gente vai ver aqui, né, como eu li aí no versículo, só um minutinho aqui. Jesus, quando ele começa o ministério dele, nós vamos ver que ele entra na sinagoga, e tem lá em Lucas que vai estar isso, e vocês vão lembrar disso também. Jesus começa a falar, abre as Escrituras em qual texto? Isaías 61. Vou ler um pedaço desse texto, que diz: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, pois o Senhor ungiu-me para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos, para dar luz aos presos nas trevas, para proclamar o ano de perdão, de favor do Senhor, né? E no versículo 6 ele vai dizer assim, né, que aqui está falando do Messias, tá? E vocês então serão chamados sacerdotes de Adonai, reconhecidos como ministro do nosso Deus. Então, segundo ponto, quando o Messias viesse, o que ia acontecer? Chegou o dia do perdão que aquele povo esperava, porque havia profetas, muitos profetas profetizaram a respeito disso, né? E seria o ano, então, que esse Messias, quando viesse, ele nos faria ser sacerdotes do Senhor. Então, quando Jesus está lendo aquele texto ali, e fala assim, isso se cumpriu hoje, ele está falando a respeito dele, ele está dizendo assim, eu sou o Messias, né? Eu sou aquele que Moisés falou, eu vou ser o mediador entre Deus e vocês, eu sou aquele que vou trazer a salvação. Então,
É isso que Jesus, o Messias, no conceito judaico, é isso. É aquele que vai ensinar os princípios do reino de Deus de forma plena, né? E nós vemos assim, no capítulo 5 de Mateus, Jesus, ele vai começar a ensinar. Vamos ver o que Jesus ensinava? E vamos entender melhor? Vamos ver aqui. Vamos lá. Não vou ler tudo, tá? Porque a partir do 5 nós sabemos que esse é o sermão do monte, né? O sermão da montanha, né? A montanha aí de novo. Capítulo 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte. Depois de se assentar, os discípulos se aproximaram dele e ele começou a falar. Isto é o que ele lhe ensinou. E aí ele começa a falar várias coisas para aquela plateia de israelitas, né? E eu quero só chamar a atenção em alguns pontos, tá? Não vou falar tudo. Que Jesus diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o gosto, como torná-lo salgado novamente? Ele não tem mais utilidade, será jogado fora e pisado pelas pessoas. Vocês são a luz do mundo. A cidade construída sobre um monte não pode ser escondida. Da mesma forma, quando alguém acende uma candeia, não a cobre com a vasilha, mas a coloca no suporte para iluminar todos os que estão na casa. Assim que sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas também possam ver as boas coisas ou as boas obras que vocês fazem e louve ao Pai Celestial de vocês. Em seguida, Jesus vai dizer algo muito importante, que ele diz aqui: não pensem, o versículo 17, logo depois de falar de boas obras, vem o versículo 17. Não pensem que eu vim abolir a lei ou a Torá e os profetas. Não vim abolir, mas completar. Messias, ele vai ensinar a Torá no contexto original. Porque, irmãos, a Torá existe desde a criação. Caim sabia o que era pecado. Lembra do que Deus fala com ele? O pecado está à porta. Cabe a você dominá-lo. Caim sabia que pecado era transgredir a lei de Deus. Entende? Então, o Messias, ele fala assim: eu não vim abolir a lei e os profetas. Deixa eu só passar aqui. O que a gente precisa entender, que naquela época que Jesus veio, né, aquele povo tinha vindo de onde? Do exílio da Babilônia. Muitos líderes ali, e não é diferente dos nossos dias, né, começaram a querer trazer mudanças nas leis de Deus, muitas vezes para um benefício próprio. E Jesus falou assim: não, vocês estão ensinando errado. Não é isso que Deus ensinou lá no princípio. Não é isso, né? Então é isso que Deus está dizendo. Jesus está dizendo isso porque Jesus estava falando exatamente para essa plateia de israelitas. Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo Iud ou um traço da Torá passará. Não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Portanto, quem desobedecer ao menor desses mandamentos e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino do céu. Mas quem obedecer a elas e ensinar dessa forma, será chamado maior no reino dos céus. Pois eu lhes digo, a menos que sua justiça de novo, né? Nós precisamos ser justos, né? Como Deus é. Menos que sua justiça seja muito maior que a dos mestres da Torá e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Então, Jesus está chamando o povo assim: vocês precisam entender. E aí, vocês podem ver que Jesus vai começar a falar sobre o quê? Sobre os mandamentos, os 10 mandamentos que nós lemos, e vários textos de Levítico, de tudo que está na Torá. Ele vai trazendo de uma forma
para o contexto que Deus queria ensinar e de uma forma até mais ampla, né? Então, é uma coisa que é importante a gente entender, é que, assim, Jesus, uma coisa que, só explicar para vocês, o Yud, acho que eu já falei aqui uma vez, é a menor letra do alfabeto hebraico. E o alfabeto hebraico é todo escrito em traços, tá? Quando você tirou um traço, você mudou completamente o sentido da palavra. Por isso que Jesus diz isso. Não é para mudar nada do que está escrito. Não é para mudar, né? Não é dessa forma. Então, Jesus não criou novas escrituras. Quando, esse versículo vocês conhecem também, quando Jesus diz assim: errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus. Quais escrituras Jesus estava falando? Quais escrituras havia na época de Jesus e dos apóstolos? O Novo Testamento estava acontecendo. É de Deus? É a palavra de Deus também. Mas leia todos os textos. Você vai ver que todos os apóstolos, eles sempre se remetem à Torá e aos profetas, quando eles vão trazer ensino para a igreja daquela época. Então, a gente precisa entender, né, o que está sendo ensinado, né, o que nós estamos aprendendo, né? Então, na época de Jesus, então, havia o quê? A Torá e os profetas, né? E os escritos, né, também que a gente fala. Então, tem muitas coisas na Torá, né, no Pentateuco, que são sombras do que haveria de vir. Mas não tudo. Os mandamentos não são sombras, certo? Então, a gente precisa entender, discernir, ler a palavra. Você só vai conhecer o seu Deus a partir do momento que você começa a conhecer a palavra dele. E a palavra dele começa em Gênesis e termina em Apocalipse, certo? Eu quero ler um texto aqui que Jesus falando também, que está lá em Mateus capítulo 7, ele vai dizer assim: sempre trata os outros como você gostaria de ser tratado, pois isso resume o ensino da Torá e dos profetas. Entrem pelo portão estreito, porque o portão que conduz à destruição é largo, e o caminho amplo, e muitos transitam por ele. Entretanto, é estreito o portão e difícil o caminho que conduz à vida, e apenas uns poucos o encontram. Cuidado com os falsos profetas. De novo, Jesus chamando nossa atenção. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos. Vocês o reconhecerão pelo fruto. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de plantas espinhosas? Semelhantemente, toda árvore saudável produz bom fruto, mas a árvore doente produz fruto mau. A árvore saudável não pode dar fruto mau, nem a árvore doente produzir fruto bom. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Assim vocês os reconhecerão pelo fruto. Fruto significa a justiça de Deus, você vivendo de acordo com os mandamentos de Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas quem faz o que meu Pai Celestial manda. Exatamente após ele falar sobre fruto, né? Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres em seu nome. Então eu lhes direi na cara: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? Vocês que desprezam a lei de Deus. Então, irmãos, eu só queria chamar uma atenção para algo aqui. Eu creio que os dons de Deus, eles são bênçãos. Os dons de Deus são dados por Deus para a edificação da igreja, né? Mas a santidade é medida pelo fruto, tá? E outra coisa, o nosso adversário, ele é um mestre na imitação, no disfarce e no engano, tá? Então, nós precisamos, ele imita os dons, tá? Então, nós precisamos ter muito discernimento de espírito.
certo? E o que Jesus está chamando a atenção é que não são essas coisas que vão dizer que você faz parte do reino de Deus, né? Esse ponto também, tudo isso, gente, eu estou falando para a gente, que eu estou falando sobre o Messias. Nós vamos lá para Jeremias, um profeta que viveu mais ou menos 500 anos antes de Jesus. E nós vamos falar sobre a nova aliança. Vocês lembram quando Jesus, antes de morrer na festa da Páscoa, ele pega uma taça de vinho e o que ele fala? Este é o meu sangue que confirma a nova aliança. Meu sangue derramado a favor de muitos, para que tenham seus pecados perdoados, certo? Então vamos ver de onde a plateia ali de novo, Israel, eles sabiam que Jesus estava falando, se referindo a Jeremias, né, a profecia de Jeremias 31, de 31 a 34, que diz o seguinte: eis que estão chegando os dias, diz Adonai, quando eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que eu fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles violaram minha aliança, ainda que eu, da minha parte, tenha sido como marido para eles, diz Adonai. Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porei minha Torá, minha lei, dentro deles, e a escreverei em seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Nunca mais nenhum deles ensinará a seu companheiro, membro de sua comunidade, ou ao seu irmão: conheça Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque perdoarei os pecados deles e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Aliança, como eu falei para vocês, Deus nunca quebra uma aliança. A gente vê aqui com quem que Deus está fazendo novamente, renovando a aliança? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nessa nova aliança, o que chama a atenção? Na aliança antiga, né, a lei foi escrita e a Torá foi escrita em pedras, né? E o sinal foi o quê? A circuncisão do prepúcio, né, dos homens. Na nova aliança, essa lei vai ser escrita no seu coração. Deus vai colocá-la dentro de você através do Espírito dele que vai habitar dentro de você. Então, esse é o sinal da nova aliança. E nessa nova aliança, Deus vai o quê? Perdoar os pecados. Você vê que o Messias vai estar trazendo tudo isso, as profecias se cumprindo, né? O perdão de pecados. Está chegando, né? Chegou a nova aliança. E nós sabemos, pela Torá, tá? Segundo a Torá, perdão de pecados e aliança só podem ser realizados através de sacrifício e sangue. Então, segundo a instrução de Deus, perdão de pecados e aliança só podem ser realizados através de sacrifício e sangue. Por isso Jesus precisou morrer. Ele precisava morrer, porque aí ele cumpriu as duas coisas, né? Por isso que ele fala aquilo, né? Esse é o sangue da nova aliança que vai... Ele fala da nova aliança e do perdão dos pecados, né? Então a gente precisa ter essa compreensão. A lei, gente, a Torá, a instrução de Deus, ela não tem poder nela de te salvar, ela não tem poder nela de perdoar pecados, mas ela instrui como isso deve ser feito. É através dela que você vai conhecer os princípios do reino de Deus, né? E uma coisa que é importante a gente entender: a lei fora de nós, ela nos oprime, porque ela revela que nós estamos distantes de Deus, mas ela dentro de nós, ela vai trazer vida e paz, né? João 17, Jesus vai falar outra coisa, né? Muito importante. Ele diz assim:
Separa-os para a santidade por meio da verdade. Tua palavra é a verdade. Qual palavra? Né? Qual palavra é a verdade? Paulo, né? O mais... muita gente acha Paulo confuso, né? Com os ensinos, e muitas vezes... Paulo, em 2 Timóteo 3, 15 a 17, Paulo vai falar para Timóteo. Timóteo era um jovem judeu, né? E Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, recorde-se também de que desde a infância você conhece as Sagradas Escrituras. Que Sagradas Escrituras? Torá, os profetas e os ensinos, que podem lhe dar sabedoria conducente à libertação por meio da fé em Jesus, da confiança em Jesus, o Messias. Toda a Escritura, isso é importante, toda a Escritura é inspirada por Deus e valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, convencer você que você está transgredindo as leis de Deus, corrigir erros, treinar no viver correto. Dessa forma, quem pertence a Deus pode ser plenamente equipado para toda boa obra. Então, o texto fala por si só, né? Acho que não precisa nem explicação aqui. Aqui eu coloquei, então, a mensagem central do ministério de Jesus. Vocês precisam abandonar o pecado, vocês precisam se converter, mudar de direção, porque vocês estão vivendo de acordo com o curso desse mundo e não com os princípios do reino de Deus, né? Vocês precisam parar de transgredir os mandamentos de Deus e voltar para Ele. Essa é a mensagem que Jesus trouxe. Seus discípulos, eles devem ouvir seus ensinos e obedecer. E Jesus ensinava o povo as Escrituras Sagradas no seu contexto original. Ele ensinava sobre a Torá e os profetas. Eu coloquei algo aqui que a gente precisa pensar nos nossos dias. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja, ela tem no nosso meio, estou falando igreja, gente, mundial, tá? Nós temos vivido adormecidos, né? Com ensinos que não estão escritos. Não foi o que Jesus ensinou, não foi o que os apóstolos ensinaram, tá? Então, e a igreja está se enchendo de pecados, porque hoje a graça de Deus, que nós vamos falar um pouquinho sobre ela aqui, a graça tem sido como que a gente fala? Uma licença para você transgredir a lei. Em muitos lugares eu já ouvi pessoas, não, mas agora eu já estou salvo, eu já aceitei Jesus, e se eu pecar, assim, não há peso, não há temor de Deus mais. Em muitos lugares, o diabo está conseguindo, ele está entrando no meio da igreja com ensinos, como ele fez com Adão e Eva, né? Ele mistura a verdade com mentira. E tem enganado o povo. Olha o que Jesus falou. É pelo fruto. Como que nós temos vivido nossa vida? Será se nós realmente nos convertemos ou nos convencemos que nós somos pertencentes ao reino de Deus? Como que tem sido isso nas nossas vidas? Então, a igreja precisa acordar, a igreja precisa despertar, né? Eu queria ler um texto, antes de passar para isso aqui, que eu me esqueci, que está lá em Apocalipse 14. Apocalipse 14, diz assim, do versículo 9 em diante: outro anjo, o terceiro, seguiu-os e disse em alta voz: se alguém adorar a besta e sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da fúria de Deus, derramado sem diluição no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro,
e a fumaça do tormento dessas pessoas sobe para todo sempre. Não há descanso, nem durante o dia, nem durante a noite, para todos os que adoram a besta e sua imagem, e para os que recebem a marca com seu nome. Nesse momento é necessário a perseverança da parte do povo de Deus, dos que guardam os seus mandamentos e são fiéis a Yeshua. Quem é o povo de Deus nos finais dos dias? Os que guardam os mandamentos e são seguidores de Yeshua. Esse é o povo dos finais dos tempos. Esse é o povo que guarda os mandamentos e segue Yeshua. São fiéis, tem fé nele, confia nele, ouve ele, obedece ele. Tá? Aqui eu coloquei um texto não, eu escrevi algo que eu quero chamar nossa atenção para isso, né? Nós precisamos, a partir do momento que você crê em Deus, se converteu, foi perdoado dos seus pecados, então você precisa conhecer esse Deus, e você só consegue conhecê-lo através das Escrituras, tá? Então não tem como você ser um cristão e não ler as Escrituras, tem alguma coisa errada, né? Tem que repensar essas coisas. O que Deus pensa sobre idolatria, sobre assassinato, sobre mentira, sobre inveja, sobre maledicência, sobre avareza, sobre feitiçaria, sobre invocação de mortos, sobre criação de filhos, sobre ser esposo, ser esposa, ser filho, sobre casamento, sobre namoro, sobre adultério, sobre fornicação, sobre incesto, sobre homossexualismo, sobre pedofilia, pornografia, bestialismo e segue um monte de coisa. O que Deus pensa sobre isso? Você vai encontrar isso nas Escrituras, né? Deus vai falar sobre esses assuntos na Torá e também através de Jesus e dos apóstolos, né? Então, o que Deus pensa? Então, nós estamos buscando, nós estamos a cada dia buscando a santificação ou nós estamos vivendo mergulhado no pecado? Né? Tem coisa errada. Gente, nós sabemos que nós não alcançamos a perfeição ainda, né? Isso é certo, mas nós precisamos entender que nós devemos caminhar na direção dela todos os dias. Paulo, lá em Efésios 2, ele fala assim: vocês eram filhos da desobediência. Lembram desse texto? Filhos da desobediência, mas a graça de Deus alcançou vocês. Então, através dessa graça, agora vocês são considerados filhos. E vocês vão ser guiados a andar nas boas obras, né? Eu coloquei aqui, né? Nós que estamos na graça, não significa que a gente não peca. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui, tá? Mas nós somos aqueles que não permanecemos no pecado, né? Nós buscamos a cada dia santificação. Quando a gente peca, a gente se arrepende, volta para Deus e fala assim: Senhor, não é isso que eu quero para mim. Eu quero viver uma vida de acordo com os princípios do Teu reino. O Teu Espírito habita em mim, né? Que quer dizer, quando Deus faz aquela promessa, né, da nova aliança, o Espírito ia o quê? Transformar meu interior, para que eu vivesse de acordo com os princípios do reino dele. Antes de entrar nisso aqui, eu só quero lembrar. Então, o Messias, gente, já estou acabando, tá? Não sei se eu tomei muito tempo, mas já estou acabando. O Messias, é importante a gente lembrar, né, frisar isso, que ele veio trazer a nova aliança, ele veio perdoar os pecados, ele veio ensinar a Torá no contexto certo, tá? Então, e ele veio para nos levar a ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. As boas novas é essa: o Messias veio. E vocês agora vão ser perdoados e vocês poderão entrar no reino de Deus e andar conforme esse reino até o retorno dele, né?
a última, tá? Vou ler. No final, eu trouxe essa conclusão que eu queria ler para vocês, que diz assim: a graça de Deus perdoa nossos pecados e nos traz de volta ao nosso Criador e ao seu reino através do Messias Jesus. Somos então inseridos na nova aliança, e o sinal, a marca dessa aliança é o Espírito de Deus habitando dentro de nós. E Ele escreverá as leis do seu reino em nossos corações. Conheceremos o Deus único e verdadeiro. Seremos os seus sacerdotes, o seu povo santo nessa terra, até o dia que chegaremos à terra prometida. A nova Jerusalém, que será estabelecida nessa terra, no retorno de Yeshua, e então alcançaremos a perfeição. E eu encerro com a palavra do profeta Ezequiel, que está em 44, versículo 23, quando Deus usa a boca do profeta para falar para sacerdotes. Nós somos sacerdotes de Deus, a partir do momento que nós entramos na nova aliança. Certo? Ezequiel diz, né? Ensinarão os sacerdotes, cada um receba isso para si, ensinarão meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhes farão discernir entre o impuro e o puro. Nós precisamos exercer esse sacerdócio que o Senhor nos chamou. E eu queria orar, né? Queria orar para encerrar, tá? Sobre isso. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, porque nós fazemos parte da nova aliança. Ó Deus, nós te agradecemos porque nós fomos inseridos na comunidade de Israel. Nós fomos enxertados na oliveira. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, porque todos os nossos pecados foram perdoados através do sacrifício do sangue de Jesus, Pai. Nós te agradecemos por isso, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa mesmo, através do teu Espírito agindo dentro de nós, nos levar, Pai, a andar na santidade que agrada ao Senhor, Pai. Que possamos ser realmente sacerdotes no Senhor, nesse tempo que estamos vivendo, nessa geração, Pai, que está tão distante do Senhor. Uma geração que tem desprezado a Tua lei, que tem desprezado o Senhor. Que nós sejamos mesmo luz, Pai, luz nessa geração, Pai. Que nós sejamos sal nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Não sei se eu ultrapassei o tempo. Me perdoe, irmãos, mas eu precisava falar. Viu?